Olá, tudo bem? Eu estou aqui fazendo esse vídeo hoje para ajudar as pessoas que estão tentando tirar sua CNH aqui na França, para explicar como foi meu processo para tirar minha CNH aqui, que eles chamam permis de conduire. Eu tenho o meu, graças a Deus, não foi fácil, mas eu consegui. E para incentivar também você que está com medo de fazer a prova ou com medo de tirar tua CNH, não tem medo não, vai assim mesmo, porque pode ser difícil, difícil é, mas o que que não é difícil na vida, né? Então, muita coisa antes, tudo é difícil antes de se tornar fácil, né? Então, para mim, eu tirei a minha em 2021, um ano depois que eu cheguei aqui. Foi logo na época do Covid. Eu lembro bem que eu não sabia falar muito bem francês, nem escrever, nem ler. Mas eu fui na coragem mesmo, né? Graças ao meu marido que me incentivou, que confiou em mim, né? Para que eu pudesse tirar a minha carteira assim mesmo. E eu fiz a inscrição, eu lembro que eu fiz a inscrição. eh, Depois da inscrição, eles me enviaram um link eh, com, com as instruções, como eu deveria fazer para passar o COD, que eles chamam aqui o Código de la Ruta. E esse COD, eu fiquei estudando durante um mês, fazendo simulação em casa, no escritório, eu passava 7 horas por dia, mais ou menos, para estudar, porque tinha isso como meta, eu queria muito tirar o meu permis, eu queria muito. E para conseguir, eu teria que saber que eu teria que estudar, né? E a gente, na vida, a gente só sabe se consegue ou não se a gente tentar, né? Então foi isso que eu fiz. E estudei bastante. Quando eu senti que eu já estava pronta, eu falei para minha instrutora. Ela marcou o dia que eu teria que passar o teste. O teste eu lembro que custou 35 euros, mas no total de tudo, né? Contando o COD, porque para você paga esse aplicativo que eles te mandam, né? Esse link, você tem que pagar você paga um valor, eu não lembro se é mil e poucos euros, eu não lembro direito. Eu só sei que ao todo, contando com as aulas das aulas práticas e as aulas de simulação que eu fiz em casa, e as taxas que eu tinha que pagar cada vez que eu ia fazer o teste ou que eu fui passar a prova, mais de 3.000 euros foi meu marido que pagou para mim, eu lembro. Mas se no caso você quer passar e que você não tem condições de pagar, se você já trabalha aqui na França, se você tem a conta CPF, que eles chamam aqui, né, a conta profissional para formação, você pode pagar uma parte do seu permis com isso. Se não, você pode também pedir ajuda do France Travail, que eles também ajudam você. Se você quiser passar o seu permis, eles ajudam também financeiramente, tá? E então é isso. Eu passei, fiz o COD, passei de primeira. Não é fácil passar assim logo de primeira, mas se você não passar de primeira, não se preocupe, tente de novo, porque é normal, até mesmo os franceses, às vezes, eles não passam de primeira. A minha instrutora, ela disse isso pra mim, sabe? Ela disse que eu era muito corajosa, porque ela não tinha coragem de fazer isso no Brasil se ela fosse pra lá como eu, na mesma situação, né? Mas, enfim, eu precisava do meu permis porque eu precisava de um carro para ir trabalhar. Eu precisava conseguir trabalho. E, normalmente, aqui é muito mais fácil você conseguir trabalho quando você já tem um permis e quando você tem o carro, né? Também, muito mais fácil, porque aí na hora da entrevista de emprego, assim acontecia comigo, né? A maioria me perguntava, mas você tem o permis? Mas você tem o carro? Aí eu dizia, não, ainda não. Então aí às vezes eu acabava perdendo o emprego, mas isso também não significa que você não vai conseguir emprego só porque você não tem permis de conduzir nem o carro, tá, gente? E dependendo da região onde você estiver, isso nem conta, tá bom? No meu caso aqui, porque eu moro numa região assim que chamam de campanha, né? Como se fosse o interior. Então, para isso, o carro aqui é indispensável. Então, aqui geralmente a gente pode passar o permis a partir dos 16 anos. Na verdade, você pode se inscrever a partir dos 16 anos para fazer as aulas, né?
o que eles chamam aqui de conduita acompanhée, né? Você, as pessoas da cidade podem fazer acompanhado da mãe ou do pai, ou mesmo acompanhado de outra pessoa que seja o responsável, né? A partir dos 16 anos, né? Para isso, tem que completar as 2.000 horas de aula, e isso vai dar mais ou menos quando a pessoa já tiver 18 anos, que pode passar realmente o permis, né? Mas aí pelo menos já estuda durante esse período e quando chega aos 18 a pessoa já está pronta para passar, entendeu? No meu caso, eu demorei 3 meses entre o COD e o e as au- e como é que se diz? As aulas práticas também e para fazer as provas práticas, porque como eu não passei na primeira vez, mas eu deu para entender que eu tinha feito um erro e logo em seguida ele me pediu para voltar. Então, quando eles tocam no volante, ou que eles quando eles tocam no volante, ou que eles tocam no pedal, que é o freio, a embreagem, né? Que eles param o carro e pedem para você voltar. Normalmente lá você pode ter certeza que você não passou, né? Aí, normalmente, a prova prática, ela dura mais ou menos 20 minutos. E na primeira vez, a minha durou mais ou menos 8 a 10 minutos. Logo depois desse erro, ele me pediu para voltar. E então, eu fiquei super triste, chorei bastante, porque eu estava muito, muito nervosa. Minha instrutora até ficou super chateada, porque ela dizia para mim que eu já sabia tudo e que eu tinha que ficar mais calma. E aí, da segunda vez, foi ainda mais difícil para mim, né? Porque eu já estava com a pressão da primeira, de não ter passado, a pressão da instrutora, a pressão a pressão do instrutor, do instituto, até perdi o nome aqui, da pessoa que faz a avaliação do teu lado, né? Então, aí eu fiquei super, super nervosa, cometi de novo um erro, tive um ataque de pânico no meio, e aí ele pediu para eu parar, no primeiro estacionamento que tivesse, eu lembro que foi perto de uma igreja, eu parei, me acalmei, retornei, ele pediu para retornar para o ponto de partida, eu retornei, então lá eu também já sabia que eu já tinha perdido. Aí, então, da terceira vez, ela me aconselhou de me acalmar. Ela, assim, a maneira dela falar era um pouco rude, mas era pro meu bem, sabe? Então, eu disse assim, não, dessa vez eu vou passar. E foi, né? Eu me acalmei bem. Ela disse assim para mim, olha, esse inspetor, ele é melhor que os outros porque ele, entre aspas, ele não é tão carrasco como os outros, ele é mais calmo, então todo mundo quase passa com ele. Aí eu acreditei nela, aquilo também já me ajudou a me acalmar, sabe? E aí eu fiz a minha prova, passei, fiquei super feliz. Então, quando eu obtive a minha carteira, eu fiquei super, super feliz. Eu comprei meu carro logo em seguida. E logo em seguida eu consegui trabalho depois disso, para dizer como isso ajuda muito. Que ajuda mesmo aqui, ajuda você ter sua carta, ajuda mesmo. E então, se você está aí tentando, não desista, não tenha medo. Um conselho que eu dou é não fique nervoso, não fique nervosa, vai assim mesmo, vai dar certo, não fique preocupado, tente se acalmar no dia da prova e estude bastante, porque se eu conseguir, sem saber falar a língua, sem saber ler direito, isso até me ajudou a aprender um pouco o francês, né? Então, se eu conseguir, eu acho que todo mundo consegue, todo mundo pode, não importa o país que você está agora, se é no Brasil ou se é, não importa onde você esteja, tente que você vai conseguir, não tenha medo. E bom, é assim. E aqui na França é assim que funciona mais ou menos. Hoje em dia eu não sei como tá, mas o processo é mais ou menos esse. Parece que eles vão facilitar um pouco mais agora para conseguir o permis. Mas bom, aí depois que você tem o seu permis, você tem, eu acho que é algum tempo você tem seis pontos primeiro, antes de você conseguir os 12 pontos. Tem um certo período de tempo, sim, aí você tem os 3 anos, né? Que é o que eles chamam aqui de quando você tem o A atrás do seu carro, né? Que você ainda está em período de experiência, né? Então, se você tem só 6 pontos nessa época, se você não cometer nenhum erro durante esse tempo, aí você consegue passar logo para os 12 pontos assim que você termina
esse período, entre aspas, de experiência, né, que é os 3 anos. Então, tem que fazer bastante atenção. Durante esse período a gente fica com ar no carro da gente, mas é normal, tá? E tudo pode dar certo. Vai dar certo. Se deu certo para mim, vai dar certo para você também.